Armazenamento de dados do Prometheus. Como é que funciona essa parada, galera? Seguinte, o Prometheus ele tem um tipo específico de dados, que é um TSDB, um Time Series Database, ou seja, ele basicamente é um dado atrás do outro. Ele trabalha com serialização de dados, ou seja, ele vai pegando séries, e esses dados eles vão sempre tendo uma possibilidade de utilizar o dado anterior como referência para tomar uma decisão. Então, por exemplo, no segundo tal, hoje, eu tive uma visita. No segundo X, eu tive outra. No segundo Y, eu tive outra. No segundo X, num outro momento, eu tive outra. Então, ele sabe o espaçamento entre esse tempo, esse período de tempo, e a quantidade de informações, e ele consegue gerar dados e trabalhar com uma estatística bem legal em relação a isso, tá? Um ponto interessante também é que na parte de armazenamento você consegue colocar labels para tipos de dados específicos para você conseguir fazer consultas. Por exemplo, vamos imaginar que eu estou pegando um access log, legal, ou um error log ali, e daí a gente tem uma propriedade ali falando que é o tipo do erro. Poderia ser um erro 500, erro 501, ou qualquer coisa desse tipo. Então eu consigo utilizar essas informações, essas labels para filtrar também. Legal? Outra coisa que a gente consegue fazer é uma otimização específica para esse caso de uso, garantindo mais performance do que os bancos de dados convencionais. Então pense, galera, o Prometheus, o tipo de banco de dados dele é específico para esses tipos de caso, tá? Isso aí que é o ponto mais importante aí para você se ligar. Bacana? Então, olha aqui um exemplo, timestamp, e aí, por exemplo, eu tenho um erro 500. Eu tenho outro timestamp, eu tenho outro erro 500, eu tive 15 erros 500, eu tive 17 erros 500. Então, ele sabe a diferença, por exemplo, então ele sabe que entre esse timestamp e o outro timestamp eu tenho, por exemplo, 3 caras que entraram depois do outro, e depois do outro eu tenho 2 caras que entraram durante esse período, certo? A gente tem algumas métricas... Wesley, posso só dar uma complementada nessa parte de armazenamento? Com certeza. Pessoal, uma parte muito interessante do armazenamento é que ele tem o Time Series Database, né, que é o default dele, mas você tem também alguns providers que você consegue fazer com que ele armazene em outros tipos de base de dados, como Elasticsearch. Eu não lembro se tem Mongo, mas eu acho que ele também bota no PostgreSQL. Então, você consegue fazer com que ele coloque em outras bases de dados. E uma parte muito importante também, que a gente tem que ter sempre isso em mente, é que como ele trabalha com Time Series Database, um problema muito grande em relação a isso é armazenamento. Você consome muito disco. E o Prometheus, ele tem um mecanismo de otimização desse recurso de armazenamento. O que ele faz? Os dados mais recentes são armazenados em blocos de armazenamento de 2 em 2 horas. Se você acessar lá o File System que armazena esses dados, você vai ver que tem várias pastas com vários arquivos dentro. E conforme vai passando o tempo, isso é, claro, configurável, ele vai compactando esses dados. Com isso, você acaba perdendo precisão. Então, quanto mais recente o dado, mais preciso ele é. É óbvio, isso é parametrizado, que pode ser que você precise de uma precisão alta desse dado, mesmo depois de muito tempo. Mas você tem que ter em mente que com essa parametrização de range para compactação, quanto mais antigo o dado, menos preciso ele é em relação a dados recentes. Show de bola. E tem uma outra parada também, que é importante falar. O Prometheus, ele é bem inteligente e eficiente para se ligar quando a gente começa a ter problemas em capturar os dados. Por exemplo, ele sabe que a cada tanto tempo a gente está pegando essas informações, e ele está tirando uma média daquilo, e daí, de repente, o nosso sistema caiu. E a gente passa a pegar 0 de dados, por exemplo. Quando o sistema voltar, vai ter um buraco. Então, ele faz as mágicas estatísticas dele para conseguir meio que consertar e relativizar esse buraco que teve no meio do caminho, para ele conseguir manter a consistência e continuar contando também aí. Mais alguma coisa, Fabrício?
Não. É isso aí. Pode mandar, é que eu não tô vendo ninguém, eu só tô vendo a minha tela branca, entendeu? Show de bola. Existem aqui algumas métricas que são bem comuns quando a gente trabalha com Prometheus. E é isso aí que eu acho que é importante você se ligar. A gente tem um valor que a gente chama de counter. A ideia dele é contar. O valor é sempre incremental. Ele nunca vai diminuir, tá? Ah, isso aqui, ó. Isso aí é um ponto importante também, tá? O Prometheus, ele consegue absorver falhas no caso esse número tenha um eventual reset. Vamos imaginar que eu estou tendo acessos no meu site. E cada acesso que vai ter no meu site, eu sempre vou somando. Não dá para eu tirar um acesso, vamos dizer assim, né? Ninguém desacessa um site. Uma vez que você acessou. Esse dado nunca vai diminuir. Mas, se eu tenho algum problema, se tem algum reset ou qualquer coisa desse tipo, quando começar novamente essa métrica, ela vai começar do zero novamente. Mas o Prometheus, ele sabe que, sei lá, a contagem estava 2.000. E quando começa do zero, ele se liga que isso acontece e ele consegue se organizar por esses gaps que acabam gerando ali para ele. Aqui, ó, quantidade de visitas num site, quantidade de vendas, quantidade de erros. Então, são sempre dados que não voltam, né? São sempre somando, são sempre incrementais. A gente tem outro tipo de métrica, que é o gauge, que o valor ele pode ter variações com o tempo. Ele pode aumentar, ele pode diminuir, ele pode estabilizar. Por exemplo, aqui, a quantidade de usuários online, né? Quantidade de servidores ativos, a quantidade de pods lá que o Fabrício vai mostrar hoje aí para vocês, né? E a gente tem também uma métrica, que é o histogram, que ele trabalha com distribuição de frequência. Por exemplo, né, ele pega dados, são samples mesmo, e o que acontece? Ele consegue trabalhar com agregação. Então, por exemplo, eu tenho compras no meu site, e eu sei que no meu site de 18 a 25 anos, eu tive 20 compras, por exemplo, de 26 a 35. Então, eu consigo pegar essas informações, modelar essas informações e preparar para o Prometheus ler. Somente para você saber, galera, quando a gente vai preparar essas informações para dar para o Prometheus, você tem que falar, olha, eu estou criando aqui, um counter, eu estou criando aqui um histogram, porque baseado nisso, o Prometheus ele vai se organizar para absorver essas informações. Vai ficar bem claro na hora que a gente mostrar com o exemplo. Ele também tem outro tipo de métricas, é bem parecido ao anterior. Eu não vou falar de summary, porque ele é parecido, mas não é igual. E a gente tem aqui o PromQL. Tá? O PromQL é uma linguagem, é um SQL, né? O Prometheus Query Language. Tá? A gente tem alguns exemplos, por exemplo, a quantidade de requests. Então, a gente coloca ali, ele vai pegar um total, mas eu posso pegar a frequência, né, dessas requests durante 5 minutos. Então, ele vai pegar e ver nos últimos 5 minutos como é que está a frequência aqui de acesso. Ou eu posso pegar as requests, por exemplo, que o status é diferente de 4, né, que começa o erro 400, por exemplo, aí para a gente.